fazer novamente a inscrição. A inscrição pelo site é para quem nunca fez nenhum semestre. É muito importante e eu indico para todo mundo que está aqui e deseja aprofundar os seus conhecimentos. Bom, passaremos agora ao nosso segundo estudo. É no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E no item 9 das instruções dos Espíritos, nós temos a ingratidão dos filhos e os laços de família. Com muito carinho, peço que envolvamos a nossa querida irmã, que hoje fará para nós esse estudo importante. Ela é professora, enfermeira, escritora e mais um monte de funções. E trabalhadora, o mais importante, né? Marisley Espíndola Brasileiro. Muito obrigada. Irmãs e irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui, graças a Deus, né? Estarmos aqui nesta noite, falando de um tema tão importante, tão essencial. E para começarmos, quem aqui está com os familiares? Levante a mão. Quem está entre familiares? Olha aí, que beleza. Muito bom. Muito bem. Isso é bom. A família vir até o centro, participar das atividades, mais ainda se participarem do estudo sistematizado, das ações, de tudo aquilo que esta casa oferece. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Bom, para a nossa fala, quem tem o Tratado dos Evangelhos aí? Quem já tem o Tratado dos Evangelhos? Aê, muito bem. Quem estiver com ele aí, abra aí na página 552, um trecho que, juntamente com todas aquelas passagens ligadas a honrar pai e mãe, tem uma passagem que me deixou bastante intrigada. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Quem se lembra dessa passagem, onde Mateus e Marcos contam o seguinte: então se dirigiu a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Lembram dessa passagem? Da mãe? Juntamente com seus filhos, e prostrou-se para pedir-lhe algo. Tiago e João lhe disseram: mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Respondeu a mãe: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino, na tua glória. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber, ou ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: sim, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu for batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o preparou. Ao ouvir isso, os 10 ficaram indignados contra Tiago e João. Mas Jesus os chamou e lhes disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. Mas será assim entre vós. Ao contrário, aquele que quiser ser maior entre vós, seja aquele que serve. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Meus irmãos, esse trecho ilustra, talvez, boa parte das mães aqui presentes, ou até dos pais. É fato, é verdade, que nós, mães, olhamos para os nossos filhos e imaginamos e mentalizamos tudo de bom para eles, não é verdade? Ou não?
Muito antes do nascimento, nós já olhamos para os nossos filhos e imaginamos para eles a felicidade, a prosperidade. Qual é a mãe que não imagina isso? Mas acontece, vou quebrar o protocolo aqui e vou aqui para frente para chegar mais perto de vocês. Mas acontece que tem essa frase aí, ó, família. Temos a que merecemos ou a que precisamos? E aí? Quem aqui acha que tem a família que merece? Quem aqui acha que tem a família que precisa para evoluir? Aí, mais mãos. E quem aqui acha que a sua verdadeira família espiritual, aquela que coaduna com as suas ideias, que está em sintonia com você, aí está lá no plano espiritual só te aguardando? Ok. Não tem gente que pensa assim? Bom, vamos examinar isso, esses nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós achamos que a família que Deus nos colocou, que o nosso plano reencarnatório designou, nem sempre é a nossa família. Por quê? Por que isso acontece? Às vezes, nós não temos tanta afinidade com a nossa mãe ou com o nosso pai. Mais comum é não ter com algum irmão. Faz sentido ou não? Sim ou não? Sim. Muitas vezes nós temos parentes, às vezes até não de primeiro grau, que nós temos muito mais afinidade com uma tia, com uma prima, um primo, do que às vezes até com o irmão, não é verdade? Por que isso acontece? O que será que nós temos que aprender? E aí? Quais são os desafios atuais da vida familiar? E por que é que às vezes existem tantos problemas que nós não conseguimos resolver? Ou não há? Tudo bem com as famílias hoje? Tudo bem? Até o conceito de família, não vou aprofundar nesse aspecto. Até os conceitos de família, não vou entrar na seara do direito aqui. Mas temos famílias que são nucleares, não temos? Papai, mamãe, filhos, não é isso? Temos famílias de diversas formas. Às vezes família até a mãe e o filho, o pai e o filho. Às vezes temos famílias mono, né? E famílias estendidas, onde o vovô e a vovó estão perto, muito perto. Ou às vezes tem algum tio ou uma tia, onde um ajuda o outro. Existem diversas famílias e não vou aprofundar nesses detalhes aqui agora, a intenção não é essa. Estudem depois, tá bom? Os diferentes conceitos. Porque família é família. Onde existir ali um adulto, cuidando para que aquela criança cresça, se desenvolva, evolua, ali nós temos uma família. Mas, doutora Marisley, e a família sem filhos? É família também. Claro que sim. É família também. Mas o que exatamente vem desencadeando mudanças nos aspectos familiares que tem transformado um desafio viver em família? E outra, muitas vezes, nós culpamos os nossos familiares porque os nossos sonhos não são realizados. Então já vamos fazer um combinado aqui. Não vamos culpar os nossos familiares porque os nossos sonhos não são realizados. Vamos mentalizar exatamente agora o nosso pedido de perdão aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe, se em algum momento nós transferimos para eles a culpa para o nosso insucesso. Tudo bem? Vamos lá. Diante disso, existem muitas queixas. Todos nós queremos ter uma família equilibrada. Todos nós gostaríamos de ter nascido num lar privilegiado.
com todas as riquezas, sem nenhum aspecto genético que vá causar algum problema de saúde. Muitas vezes, nós nos voltamos para os nossos familiares e às vezes até dizemos, o mundo seria até melhor se eu vivesse sozinho. Ninguém nunca pensou assim? Ok? Vá, então, adolescente ainda, viver em um mosteiro, com diversos momentos de oração, e de certa forma aquela será a sua família. Mas olha, o que será que mudou tanto que fez com que a família fosse um desafio? E quais são as soluções para isso? Basicamente, 2 pontos importantes, vamos falar sobre eles. 2 pontos importantes geraram essas mudanças. Vejamos se os senhores e as senhoras concordam com isso. O primeiro deles, os costumes mudaram, sim ou não? Os costumes mudaram. Quem aqui tinha o hábito de pedir bênção para o pai e mãe? Bênção? A gente até ensina, né? A Cecilinha a pedir bênção. Continua. Pedir bênção. Quem aqui ainda faz orações na hora das refeições? Para tudo e faz as orações antes das refeições. Quem aqui vai fazer agora as orações antes das refeições junto com a família? Obrigada. Muito bem. É o momento. Quando nós voltamos a alguns costumes sagrados, esses alguns costumes se perderam no tempo, e de certa forma isso foi até bom, mas alguns costumes precisam ser preservados. Como, por exemplo, a oração em família. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar toda semana? Olha que beleza. Aí sim, é um momento extremamente importante. Parar tudo e fazer o culto do Evangelho no lar. Se utilizar o Tratado dos Evangelhos, o digníssimo autor está aqui, na frente. Se utilizar o Tratado dos Evangelhos, juntamente com mais 4 ou 5 literaturas, vai facilitar a vida. Porque aqui estão os 4 evangelhos, analisados à luz da doutrina espírita. Tudo bem, a cultura mudou. Mas e os papéis de mulher e de homem? Mudaram também? Mudaram, não é? Bom, e como mudaram? Mas sabe uma coisa que ainda não mudou? Infelizmente? O egoísmo e o orgulho, e é a partir daí que nós vamos analisar esses aspectos para saber o que é que nós podemos para melhorar isso. Bom, diante desses exames, qual é a suspeita? Por que existe ainda egoísmo e orgulho? Por que alguns hábitos mudaram para melhor, mas alguns mudaram para pior? Falta de amor e de perdão. E aí, quando nós suspeitamos que a falta de amor e de perdão, que são 2 elementos essenciais, e o perdão está dentro do amor, nós nos lembramos de 2 passagens extremamente importantes, basilares, que Jesus nos traz. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Onde existe amor, pode até existir dor, mas não existe sofrimento. Onde existe amor, pode até existir conflitos, mas o perdão existirá. Onde existe amor, pode até acontecer que um deslize moral ou outro aconteça, mas o diálogo vai restabelecer. Então, meus queridos, quando nós falamos em amor, nós estamos falando em 4 pilares: respeito, responsabilidade, carinho e certa dose de tolerância. Sabe por quê?
Porque eu não posso exigir perfeição do outro se eu não tenho essa perfeição ainda. E eu não posso querer que os meus filhos realizem os meus sonhos frustrados. Eu não posso querer que, pelo fato de eu não ter conseguido algo, que o meu filho tenha a obrigação de conseguir. Isso é muito. E para manter, então, essas relações harmônicas, olha a senha. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não. Você não deve perdoar 7, mas 70 vezes 7. Esse post está 77 vezes? É 70 vezes 7. Não é isso? O certo, né? 70 vezes 7. Bom, então, como resolver esses 2 grandes desafios atuais que incomodam e angustiam e entristecem e tiram o sono da família que quer evoluir juntamente com os seus? O primeiro são os costumes, como nós falamos. E o segundo são os papéis. Olhem lá, os costumes. Veja bem, existe uma hipótese. A hipótese de que a família vive, basicamente, vários ciclos de 7 anos. Quem está casado aqui há menos de 7 anos? Quem está casado entre menos de 7 anos? Parabéns. Vocês estão na fase do autoconhecimento por meio do outro. Por que autoconhecimento por meio do outro? É porque quando você acha que se conhece, o outro que convive com você olha e fala assim, que isso? Você é assim? Não, sou não. Nem sabia que era. Aí entra, né? Organizado ou desorganizado, paciente ou impaciente. Então, os primeiros 7 anos são importantes para o autoconhecimento por meio do outro. Por isso que é preciso diálogo, escutar o que o outro está falando. Mas como é nos primeiros anos, o cônjuge sempre critica o outro com muito amor e elogio, não é verdade? Não é assim? Nos primeiros anos a gente só elogia? Sim ou não? Meu bem, não deixa a pasta de dente destampada. Não é assim? Tem que ser, gente. Calma, alguns continuam sendo assim no decorrer do tempo. Né? Está aqui o marido que... Bom, e aí, com o tempo eu fui descobrindo que eu era mais seca do que capim de agosto. Porque ele todo amoroso, né? Todo... E eu ali, né? Seca, resumida, objetiva. Né? Então, um completa o outro. A partir dos 7 aos 14. Quem está aí nessa fase? Dos 7 aos 14 anos de casados. Olha, se os filhos já estão aí nessa história, é muito importante a união do casal. Porque é assim que os filhos vão se estruturar, se houver filhos. Mas cuidado com as armadilhas. Porque às vezes a mãe dá tanta bronca no filho, para o filho crescer, que o marido entra no meio e ela começa a dar bronca no marido também. Pode isso? Não pode, né? Pensou? Aí o marido vira criança, não pode. E o marido também não pode ficar dando bronca na esposa. Não é bronca, é abrir para o diálogo e falar com gentileza. Né? E por aí vai. Aos 21, aí um pouco mais de serenidade. Se vocês passarem muito bem pelos 2 ciclos de 7 e 14, o ciclo de 21 é maravilhoso. Por quê? Bom, a não ser que a adolescência dos filhos coincida com a menopausa da mãe e a andropausa do pai. Aí a casa vira uma loucura, porque são hormônios para todo lado. Então é preciso ter muita paciência, porque todos começam a questionar tudo e querer rever tudo até a relação. Então, muita calma. Isso dá um seminário, né? Aos 28, que beleza, né? Os gastos aumentam, né? Se houver filhos, os filhos já estão aí na faculdade. Aliás, os gastos existem, né?
o investimento. Se os dois trabalham, ótimo. Bom, e por aí vai. O ideal é chegar ao ciclo 7 de 7, 49. Quem está nesse? 49 anos de casados. Parabéns. Uma salva de palmas para esse casal aqui maravilhoso. Muito bem, nós estamos no 33, vamos chegar lá. Então, meus queridos, não vou me delongar muito aqui, daqui a pouco, né? Mas cada fase tem seus conflitos. E a internet, às vezes, ajuda, mas às vezes atrapalha, não é verdade? Porque você fica vendo aqueles casais maravilhosos e fala assim, eu não tenho isso, mas eu tenho, pense, mas eu tenho aquilo. Né? Porque só se posta aquilo que é lindo, maravilhoso, não é? Então, não pegue isso como régua. Tem remédio para tudo isso. Quais os conflitos, se os conflitos aparecerem? Procurem ler livros edificantes. Procurem crescer juntos. Como eu disse, faça o culto. Use o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Dividam as tarefas. Né? Não tem problema nenhum o homem ajudar a lavar os pratos. Ou enquanto ele lava, a mulher seca. Ou enquanto ela lava, ele seca, os dois juntos. Não tem problema nenhum. Né? E o segundo desafio? Os papéis. Pessoal, muita coisa mudou. Então, a geração da minha avó, que também foi atípica, né, que ela teve que assumir os negócios da família depois de um certo tempo. Mas essa geração agora é uma geração interessante, a minha, por exemplo, porque eu vi minha mãe fazer polvilho, sabão, meu pai tirar leite na fazenda. Quem aqui viu fazer sabão em fazenda? Olha aí, eu vi fazer sabão com diquada. Diquada? Com diquada. Não era isso? E tantas coisas. E hoje nós estamos aí com toda a tecnologia, com a inteligência artificial. Quem aqui sabe acender fogo? Sem isqueiro, sem fósforo? Aí já foi demais, né? Mas tem uns ali que sabem. Olha que habilidade. Mas, né? As telas precisam ser dosadas. Não precisa proibir nada. Nada de menos, nem nada de mais. Basta dosar. Basta dosar. Ficar horas e horas diante de uma tela grande ou de uma tela pequena, isso é ruim. Passar o dia todo também lendo um livro é ruim. Vai doer as costas. Então, nada em excesso. Tudo precisa ter um equilíbrio. Não é verdade? E a autoestima, às vezes, precisa ser levada em consideração nessas famílias. Porque a mulher com a baixa autoestima, estou falando mulher aqui, o feminino. Mulher com baixa autoestima, ela cuida da casa assim, sou escrava, não sei o quê, ninguém respeita aqui. Mulher com baixa autoestima. Mulher com autoestima elevada demais, com orgulho, deixa as coisas rolarem, deixa o menino fazer o que quiser, não dá atenção, não faz um suco. Aí você diz, mas e a mulher? E a mulher que cuida da casa e trabalha fora? Eu sempre fiz 40 horas, né? Eu sempre fiz 40 horas. Criamos 2 filhos. Só fiquei incomodada porque eles não fizeram doutorado antes dos 25. Mas fizeram mestrado. Tiraram o AB antes dos 25 também, não foi? Olha que a mãe do evangelho, né? A mãe orgulhosa dos filhos. Sim. Mas calcem as minhas sandálias. Quantas noites, em claro, mesmo chegando do trabalho e ajudando a fazer tarefas. Adivinha quem é que fazia os meninos dormirem quando eram pequenos? Emílio. Então, as tarefas, os papéis, podem ser bem definidos, mas eles podem ser compartilhados também. A organização, a disciplina, a boa conversa, o diálogo, sentar, reunir, ter rede de apoio. Às vezes, quando o casal se casa, a primeira coisa que faz é afastar
a mulher da família. Não precisa da mãe, às vezes precisa deixar a criança lá um dia para um passeio. Não afastem as avós. Fiquem de olho nos primos. Então, as responsabilidades, as palavras positivas, aliadas às vezes ao silêncio. Meus queridos, o silêncio em vida familiar é curativo. Sabiam disso? Sabia que a casa é aquele lugar onde você retorna do trabalho e das atividades e você precisa de paz? Sabia que mesmo uma casa com várias crianças brincando e brinquedos ali no tapete da sala, mesmo assim pode ser uma casa de paz? É ali o seu descanso. Outras pessoas não podem entrar na sua casa a hora que quiserem. Outras pessoas, mesmo familiares, não podem tirar aquela paz, aquele sossego, aquela harmonia que você levou anos para organizar. Mas há familiares que não falam uns com os outros. Pelo menos uma ligação de feliz aniversário no dia do aniversário deve ser feita. Não é verdade? Então, meus queridos, de alguma forma, nós precisamos de aliados. Mas o nosso lar precisa ser sagrado. O alimento precisa ser sagrado. A higiene precisa ser sagrada. O estudo, a leitura, um canto de paz. Qual é o canto de paz que você tem lá na sua casa? Os princípios morais não podem mudar. Mudem os objetivos. Princípios, jamais. O respeito ao outro. O amor. O afastar-se quando necessário. Às vezes o homem está ali cansado. O que foi? O que está acontecendo? Não, só quer descansar. Pronto, deixa descansar. Às vezes a mulher está irritada. Pergunte se ela não está cansada. Mulher irritada é mulher cansada. Sim ou não, meninas? Então, deixa ela descansar. Emílio fazia isso. Deixa sua mãe dormir aí. E quando às vezes eu ficava brava assim, eu falei, bora para cá que sua mãe está. Né? E eu fazia o mesmo. Um protegia o outro, um protege o outro, um cuida do outro. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse também, diante do altar, reconcilia antes da oferenda. Reconcilie com seu familiar. Reconcilia hoje, liga para sua mãe, para sua avó, para o seu avô, para sua avó. Liga para sua mãe enquanto você a tem, para o seu pai. Você que está do lado aí do seu familiar, dê um abraço aí, por favor. 1, 2 e já. Aí, de 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe para que isso? Liberar ocitocina, isso rejuvenesce. Se conheça. Conheça seus familiares. Se precisar, faça o mapa astral. Conheça quais são as dificuldades. Previna os problemas. Resolva os problemas enquanto eles ainda estão pequenos. Então, meus queridos, cuide da sua família. Talvez você não tenha a família que você mereça, mas você tem a família que você precisa para evoluir. Então, agradeça. Que Deus abençoe a sua família e a nossa também. Muita paz. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Marisley. Que foto linda.